Após um ano de espera, Five Nights at Freddy's ganhará uma continuação cinematográfica, acrescentando mais novos animatrônicos, mais informações sobre o MCU e principalmente... Quem caralhos é esse cara? Olá, internet! Eu sou o Sr. Spike. Hoje eu vou dar minha review sincera sobre o filme de FNAF 2. Será que vale a pena assistir ele? Será que ele melhorou o horror, o terror dele? Será que só é baboseira e brincadeiras à parte? E esse vídeo vai estar separado em duas partes. Sem spoiler e com spoiler. Pra quem quer ver o filme, vai no sem spoiler. Agora quem já viu o filme, quer ver minha opinião sincera, com spoiler. Bem, decisão de vocês, então vamos começar. Eu vou direto ao ponto. Absoluto cinema. Cara, eu amei esse filme. Tipo, eu estava com minhas expectativas altas. Agora, esse segundo filme conseguiu superar ele. Literalmente. O tanto de coisa que esse segundo filme responde do primeiro filme... Cara, eu fiquei impressionado por causa que eu achava que ele ia só explicar algumas coisinhas. Mas não, ele explica quase muita coisa sobre o filme... ou algumas coisas dos jogos, do porquê os animatrônicos não podem sair da pizzaria. E eles entenderam a crítica. Cara, o horror desse filme é muito lindo, tipo... Eu sei que é meio estranho dizer isso, mas cara, eu me caguei nesse filme por causa que tanto de cena de desprevenida e alguns ataques psicológicos. Sim, esse filme tem ataque psicológico. É lindo, cara, literalmente. Tem momentos que, cara, não tem tipo uma pausa, é literalmente porrada, porrada, porrada. É literalmente, cara, tu não... Eu tô sem palavras, literalmente, cara, eu tô sem até ar aqui. Vai ter uma parte específica que vai ser muito frenético, literalmente, igual o FNAF 2, que vem uma porrada de animatrônica, cara. Eu amei a referência. Os animatrônicos principalmente, mano, os animatrônicos desse filme brilham muito, cara. Que modelos lindos, cara. Eu não ia imaginar os toys falando. Cara, eu amei cada fala dos toys. Eles são lindos, literalmente, cara. Tem um animatrônico que se destaca, que é, na verdade, a Puppet. Cara, a Puppet é literalmente o plot. Literalmente. Cara, cada cena da Puppet é bizarra. Tipo, mano, dá um medo de quando ela vem, a Puppet, porque tu não sabe vai ser a próxima movimento dela. Tem uma parte específica do filme, cara, eu fiquei impressionado. Eu não jurava que a Puppet ia fazer isso. A relação do Mike e da Vanessa até que são boas, cara, porque, tipo, do primeiro filme, a Vanessa, ela é literalmente jogada, explica o básico da pizzaria e ela fica em coma. Nesse segundo filme, responde algumas coisas do passado dela, do flashback, o passado do William, cara, muito bom. E o Harry desse filme, mano, cara, brilha. E pra quem tava esperando mais cenas do Harry, sinto dizer, infelizmente ele não aparece. Ele só aparece duas vezes. Uma ele é citado e outra aparece ele conversando com o Mike sobre a Charlie e essas coisas. Mas aí que vem o porém. Esse filme é corrido, ou melhor dizendo, curto. Cara, isso não me desanimou do filme, é claro. Eles poderiam explicar mais algumas coisas, acrescentar, sei lá, mais 20 minutos do filme, que ia dar, sei lá, 2 horas de filme. Cara, ia ser a melhor coisa. Não sei se a galera vai gostar dessa parte, mas eu, como fã, amei esse filme. E para concluir, tem cena pós-crédito. E fique até o final do filme, porque tem um áudio secreto. Cara, minha nota geral do filme, 8,5 de 10. Na verdade, eu vou até arredondar. 9 de 10. Cara, o filme é muito bom, responde algumas coisas, mas o porém é que ele é curto. Agora que eu vou me abrir de verdade agora. Cara, o começo do filme muito bom, a estética da pizzaria antiga, as pessoas jogando do fliperama e tal. E começamos a ver como é a Charlie. Cara, eu fiquei com muito pena da Charlie, mano. Não sei, cara, eu fico muito pena de criança extrovertida, eu acho. Cara, eu fiquei triste.
e ela vê o coelho amarelo sequestrando as crianças e ela tenta avisar os pais, os adultos. E como os adultos do universo de FNAF são fudidos, eles não dão bola da Charlie e ela mesmo vai atrás do menino. Ela consegue resgatar a criança, mas o coelho amarelo esfaqueia ela e abre o alçapão de baixo, aparecendo a Puppet segurando ela. Já esse comecinho de filme, eu amei, cara. Tu vai se arrepiar muito. Aí começa a trama principal da Vanessa e do Mike. Vou ter até que admitir que eu gostei da trama dos dois, por causa que responde muita coisa e a Vanessa conflita com o passado, ela tentando superar a morte do pai dela. Cara, muito bom. Mas como a gente tá no universo de FNAF, sempre vai ter uma assombração e o Coelho Amarelo, o William Afton, tenta assombrar a cabeça da Vanessa. Tipo, o momento que ela volta do passado pra tentar superar, cara, é muito chocante. Ela dentro da antiga casa. Tem um animatronic que aparece quando ela tá se escondendo do pai. Mano, eu admirei, eu não ia imaginar que ia aparecer. A Circus Baby aparece. Cara, um animatronic que é tecnicamente considerado futurista da época. Eu amei a referência. A trama da Abby, eu achei quase a mesma coisa do primeiro filme. Tipo, em vez de ela tá sozinha, ela tá com amigos. Tem um amiguinho dela que fica impressionado com a história dela do primeiro filme. Ela conta como foi a experiência de estar na pizzaria e as coisas. Algumas crianças não acreditam, mas o amigo dela acredita. A trama dela começa quando ela vai participar numa feira de ciência e o professor... Os alunos vão ter que fazer alguns robôs, tipo robótica, e o professor, mano, eu fiquei puto com ele, cara. Eu odiei, cara. Ele mereceu. Ele morre nesse filme, se tu não sabe. Cara, o tanto que ele desvaloriza o trabalho dela, que, cara, eu fiquei triste, seriamente, cara. Eu odiei esse professor, mano. A Abby toda abalada, triste, ela volta da antiga pizzaria tentando encontrar os antigos amigos dela. Mas como eles não estão na antiga pizzaria, o Mike, pra resolver esse probleminha, ele dá um fast talk, faz a Abby esquecer essa coisa dos amigos, mas como a menina é persistente, ela recebe mensagem do Fast Talk pra ela ir na antiga pizzaria e ela encontra a Toy Chica. Mano, eu fiquei admirado da Toy Chica, desculpa, gente, eu pulei na cadeira quando eu vi ela, cara. E como a Abby não sabe o que são os toys animatrônicos, ela deduz que é a Chica antiga, mas só com um corpo novo. E antes de ela sair da pizzaria, a Chica pede pra ela liberar um código pros outros toys saírem. E ela faz isso e começa a chacina, começa o terror. Cara, o terror do filme brilha com os toys. Tecnicamente, eu acho que a única cena de morte dos toys é a da Toy Chica matando o professor. O Mike e a Abby percebem que os toys estão à solta, voltam na antiga pizzaria para eles tentarem rastrear ele, estilo Special Delivery. Como a Toy Chica é a mais esperta, ela ativa os Withers. Mano, a cena dos Withers é aterrorizante, cara. Infelizmente eles não aparecem muito, eles só pra dizer que eles aparecem. A cena do Fox é igual aquela cena da animação. E o Mike consegue desligar a metade dos animatrônicos, os Withers e os toys por um tempo período, dando brecha pra Puppet possuir a Abby. Cara, essa cena, eu fiquei aterrorizado, cara, porque a Puppet é muito desprevenida, tu não sabe que movimento ela faz, cara. É lindo. Quando eles descobrem que a Abby está possuída, o Mike ativa a caixinha de música e ela sai do corpo dela. Mas é tarde demais, os toys já estão na casa deles e a gente descobre o plot que o Michael Afton, justo o cara que eu queria saber quem era, voltar ao legado do pai dele, cara. Tipo, eu estranhei de primeira porque o Michael Afton nos jogos, ele não é assim, ele vinga do pai, mas ele tá fazendo o contrário. Aí eu percebi um detalhe, o filme é diferente que os jogos e o filme é diferente que os livros. E antes de eles serem mortos, os antigos animatrônicos do primeiro filme matam os toys. Cara, a meia referência de 2015, que é aquela animações antigas que era X1 de animatrônico. Cara, muito lindo. E no final o Mike não acredita mais da Vanessa e a Vanessa é possuída pela Puppet.
A cena pós-crédito mostra um pouco dos adolescentes invadindo a antiga pizzaria do primeiro filme para procurar resquícios de Era de Ouro daquela época antiga para uma atração de terror. E um deles encontra um de verdade, um animatronic da época antiga. E a cena termina mostrando o Springtrap acordando. E o áudio secreto só é para mostrar um pouco da conversa do Mike com o Harry, falando que ele era sócio do William e, principalmente, ele tem um aparelho antigo para rastrear os animatrônicos. Não sei se foi referência a FNAF 6, mas, cara, eu chorei, literalmente. Minhas considerações finais? Vale a pena assistir esse segundo filme. Mano, o tanto de cena surpreendente, tem referência a outros jogos, a da franquia mesmo, responde algumas perguntas e tem alguns probleminhas, como o filme é acelerado, mas isso não impede a tua experiência. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Primeira vez fazendo a minha análise sobre o filme de FNAF. A gente se vê no próximo vídeo. Bye bye!